Olá, quarto ano! Chegamos na nossa aula 8 de História. Hoje é dia 5 de junho de 2020, sexta-feira. Iremos abordar os primeiros habitantes do Brasil na aula de hoje. É unanimidade que os indígenas já habitavam esse território, chamado por eles de Pindorama, muito antes da chegada dos portugueses. Como já vimos nas últimas aulas, existiram aqui povos pré-históricos antes da formação dos indígenas. Nós vimos os povos sambaquis, os homens de Umbu, os homens de Humaitá e o que podemos chamar também de povo de Luzia. Luzia é aquele fóssil de aproximadamente 13 mil anos que foi encontrado aqui em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que a tia Sara trouxe na última aula. Então, esse termo primeiros ainda não é o termo mais adequado quando falamos de indígenas. Esse termo se convencionou para ressaltar uma coisa que é óbvia. Quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já povoavam esse território. Vou deixar aqui na plataforma uma reportagem elaborada pelo Fantástico com as descobertas arqueológicas na região da Lagoa Santa. Esse vídeo traz uma série de informações que vimos nas nossas últimas aulas. As línguas são agrupadas em famílias linguísticas, que, por sua vez, são reunidas em troncos linguísticos. No Brasil, existem dois grandes troncos linguísticos indígenas, o Tupi e o Macro-G. O tronco Tupi tem como famílias linguísticas o Tupi-Guarani, Munduruku, Tupari, entre outras. O Poru-Borá é exemplo de uma língua deste tronco. Já o tronco Macro-G tem como famílias linguísticas o G, Bororô, Carajá e Machacali. O Funiô é um exemplo de língua deste tronco. Parece bobagem, mas nossas palavras podem dar ou não continuidade a histórias discriminatórias. Por isso, é sempre importante questionar a origem das palavras que usamos. No imaginário popular, a palavra índio configura uma imagem genérica no Brasil inteiro. Possui uma determinada aparência, não sabe falar a língua portuguesa, anda nu ou só de tanguinha, tudo indicativo de uma selvageria. Sem contar que essa palavra é errada desde que os colonizadores pisaram aqui. Quem lembra que os portugueses acharam estar na Índia e, portanto, resolveram chamar de índios os habitantes daqui? Pois é, índio é uma palavra que não traduz a diversidade entre os povos indígenas, onde cada nação possui seus próprios costumes, crenças e habitam diferentes lugares dessa extensão territorial conhecida como Brasil. O escritor Daniel Munduruku ressalta que tanto o uso da palavra tribo como da palavra índio são incorretas, pois são carregadas de preconceito. Não devemos perder de vista que os povos indígenas funcionam como nações, no sentido de que possuem autonomia sobre seus costumes, práticas e funcionamentos. Portanto, o ideal é sempre se referir ao indígena pelo nome de seu povo. Então, no lugar de dizer "comprei esse artesanato de um índio", deveríamos perguntar à nação a qual ele pertence. E assim podermos dizer "comprei esse artesanato de um tupinambá". E que tal, ao invés de falar tribo Yanomami, falarmos povo ou nação Yanomami? Os europeus travaram uma relação com os indígenas baseada na exploração, escravização e massacre. Uma tratativa enquanto selvagens que precisavam ser domesticados. Os portugueses obrigaram os indígenas a seguirem a sua cultura, para que aos poucos fossem perdendo a deles, e consequentemente sua identidade. Uma grande quantidade da população indígena foi dizimada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses, como a varíola, sarampo, coqueluche,
catapora, tifo, difteria, gripe, peste bubônica e provavelmente a malária. Essas doenças vieram de fora, não eram conhecidas pelos indígenas, o que dificultava a manipulação das plantas medicinais para a cura delas. Esse não é um contexto de um passado tão distante. Agora estamos vendo a Covid-19, que também tem dizimado as populações indígenas mais afastadas. Escolhi essa imagem para me despedir de vocês, deixar um grande beijo e lembrar que devemos respeitar o direito do indígena simplesmente existir, pois esse território já era habitado por ele antes da colonização portuguesa. Não esqueçam de assistir o vídeo que a tia Sara vai colocar lá na plataforma para vocês. Ele é um complemento da nossa aula. Ler o livro e realizar as atividades. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.